Coração não está batendo. Quando eu escutei isso da médica, enquanto ela fazia o ultrassom, eu olhei para ela e perguntei, sim, quando que ele volta a bater? Ela segurou na minha mão e por uma fração de segundos ela olhou e não precisou mais nada. Eu caí, literalmente, num desespero de perder um bebê. Essa é a minha história quando eu perdi a Maria em outubro de 22. Até hoje falar dela machuca. Mas também serviu de aprendizado para mostrar que eu podia, sim, amar um ser que nem chegou nos meus braços. Falar sobre a perda gestacional é necessário e por isso, hoje, o nosso assunto vai acolher quem passou por essa situação. É preciso falar sobre luto. É uma dor que fere em silêncio. É um tabu muito grande quando a gente fala sobre luto dentro da maternidade. Ninguém quer saber, queremos passar um pano, queremos fingir que nada aconteceu e vamos para a próxima. Mas aquela mãe sente, ela tá sentindo e ela tá em silêncio. Hoje o podcast A Mãe Conta traz a história de uma mãe que também passou por uma perda gestacional, mais que uma, mas continuou acreditando no amor, que teve a resiliência como acompanhante e principalmente acreditou que é possível sim recomeçar. Assim como a Ali, a nossa convidada de hoje também passou por perda gestacional. O número de mulheres que passam por perdas gestacionais, tanto por aborto espontâneo quanto por outras perdas ao decorrer da gestação, é muito grande. Vou trazer um número para vocês aqui. Aproximadamente 20% das mulheres hoje no Brasil passam por aborto espontâneo. Pensa nesse número. Quantas mulheres não estão em silêncio sofrendo a sua dor? Passando por um luto que nem mesmo conseguiu ritualizar, que nem mesmo conseguiu pegar aquele bebê nos braços. Você pode imaginar a dor? A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. Lembramos também que a gente está no Spotify, então oi pro pessoal que está nos ouvindo por lá. Estamos no canal no YouTube aqui, então já se inscreve, já compartilha com uma amiga que passou por isso, com uma mãe que está passando pelo luto. É importante a gente conversar. Aqui é rede de apoio, é conexão e principalmente é um momento que a gente se conecta com histórias reais de mães reais. Então vem com a gente no Instagram também, na Carona da Ali, Maternar Transforma, aqui no YouTube, deixa seu comentário. E se você quiser contar a sua história no nosso podcast, é claro que ela é bem-vinda. Na descrição desse vídeo tem um link onde você preenche os seus dados e conta a sua história para quem sabe um dia estar aqui conosco. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre essa grande dor, esse grande sentimento que as mães que passaram por alguma perda sentem. E muitas vezes não falam, não compartilham. Porque sim, temos esse tabu na sociedade, né? A gente sempre quer falar, não, mas você nem conheceu, tá tudo bem, foi rapidinho, você acabou de perder, foi 10 semanas. Mas ninguém sabe a dor dessa mãe. E essa dor existe, esse luto é real. E a gente tem que respeitar. E por isso que a gente trouxe essa história, para que você que tá aí do outro lado, se já passou por isso, mas ou se ainda não passou, você pai, você vó, escute e se sensibilize também com outras mulheres. Hoje aqui a gente está com a Dani Hayashi, além da nossa convidada do podcast, ela é uma grande amiga, né? De anos, então eu já conheço a história da Dani, mas por conhecer e saber de todos os desafios que ela passou, que também tem dor envolvida dentro dessa maternidade, eu convidei ela, junto com a Ali, para que ela contasse um pouquinho para vocês dessa linda história, que tem dor, mas tem muita superação, muita resiliência. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao canal Mãe Conta, esse podcast que é para acolher essas mães. E conta um pouquinho da sua história. Qual foi o caminho que você percorreu até que chegue ali no... Eu sei que é uma longa história, a gente vai conversar durante todo o podcast, mas vamos começar ali. Como que foi esse start para começar o primeiro processo de engravidar até chegar no Lucas? Bom, eu casei em 2014, né? Fiquei um ano curtindo ali o casamento. Foi quando nós decidimos engravidar.
No primeiro processo, eu achei que foi até rápido, porque primeiro mês a gente tentou, não veio, no segundo mês eu engravidei. E para nossa surpresa, nossa, que rápido. Passamos por alguns exames e a gente descobriu que foi uma ectópica, que em vez de estar no útero, o embrião desceu para o colo do útero. Então foi uma ectópica, como chama? Uma ectópica que foi alojada no colo do que foi alojada no colo do útero. Tá, não vou conseguir te ajudar nesse Eu tema, também mas não, eu mas entendi o processo ali. Você fez um exame de farmácia? Não, Exame de sangue. de sangue. E aí deu positivo. Deu positivo. Aí eu fui fazer o ultrassom. No ultrassom, o médico ficou um olhando pra cara do outro. Eu falei que tá acontecendo alguma coisa. Foi quando ele descobriu que não tava no útero. Tava no colo do útero. Tem um nome, mas fugiu agora. Já eu lembro. Uma ectópica... Eu não vou lembrar agora. Tudo bem, Enfim. qualquer coisa assim, É. pra as pessoas até se identificarem, a gente até pode colocar depois na Na descrição, descrição. pra que a gente coloque o nome certo, tá? Mas tudo bem, aí você descobriu que não tava no útero. E tava no colo do útero. E tava tendo batimento cardíaco. Uau! Então, isso foi até 7 semanas. Né? Só que eu tava ciente que essa gestação não ia pra frente e que poderia ser uma gestação de risco. Mas poderia acontecer a gestação? Falaram que poderia crescer, mas que acho que não ia vingar, porque na região não tem como crescer no colo do Tá. útero. E aí Lembrando, Dani, rapidinho aqui, que isso também é uma coisa. Lembrei. Raro, né? é raro. Ectópica cervical. 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 E é raro, eu tô falando porque a Dani me contou a história, né? Enfim, como somos amigas de longos anos, ela falou pra mim, cara, isso que aconteceu é raro, né? Então é interessante trazer aqui pra vocês, porque às vezes quem tá do outro lado se identifica ali com algo, ou pessoas que nem conhecem isso. Que quando ela me contou, eu falei, eu nem sabia que poderia Gente, acontecer isso. Geralmente as ectópicas elas acontecem nas trompas. Essa é bem raro, que foi no colo do útero, então chama ectópica cervical. Esse tipo de gravidez, além de ser risco para o bebê, geralmente ela não vai para frente. E eu fiz muita pesquisa para saber se ia para frente, se não ia, se eu corria risco. E, resumindo, não foi para frente. O batimento parou e o médico falou: você vai abortar e o seu organismo vai expelir. Né? Então, isso foi um processo até o meu organismo expelir de 2 meses. Uau. E daqueles 2 meses com aquele sangramento corrente, né? Sabe aquela borra de café que fica lá chato? No Natal de 2015, após o jantar da família, eu comecei a sentir muita cólica, um sangramento intenso e fui para o hospital. Estava abortando. E aí foi aquela dor intensa. Depois desses 2 meses. Isso. Gestando, né? Ainda já estava morto, né? Na Sim. verdade. Já tinha parado o batimento. E eu tava só esperando o organismo expelir. E aí, nesse dia do Natal, tive que ir pro hospital porque o sangramento começou a aumentar, foi muito intenso. E eu fiquei no hospital mais ou menos umas 5 horas sangrando intensamente. Eu nunca vi nada igual, mas era muito sangue. Era muito sangue e muita dor. Dizem que é parecido com a dor de parto. Aquela dor, porque acho que A contração. A contração, eu também senti isso. muita dor. De expelir. É muita dor. É uma dor violenta. Eu só queria acabar com aquela dor porque eu não estava aguentando mais. O médico plantonista, não sei se ele já pegou esse tipo de situação, essa ectópica cervical, ele estava querendo que meu organismo realmente expelisse. E ele viu que o negócio não ia sair. E aí, eu tava correndo risco de vida porque eu tinha perdido muito sangue. Mas foi muito sangue, 4 horas sangrando. Nossa. Eles me davam injeção pra melhorar a dor. E eu sentia dor, eu vomitava junto. E a enfermeira trocava a cama. Foi horrível, gente. Foi um trauma. Resumindo, o médico falou, a gente precisa levar ela pro centro cirúrgico. E temos 2 opções. Ou a gente vai fazer a esterectomia, que seria a retirada do útero, se não parar esse sangramento. Ou a gente faz a curetagem e vamos ver o que vai acontecer. Se na curetagem parar o sangramento, ok.
Mas se na curetagem não parar o sangramento, vai ser necessária a retirada do útero. A única coisa que eu falei pra ele, tira essa dor e não tira meu útero. Foi assim. E apaguei, foi pro centro cirúrgico. Dani, mas voltando um pouco ao assunto assim. Vocês queriam engravidar, descobriu que estava grávida e perdeu. Esses 2 meses vivendo o luto, como que foi? Esperando o corpo, o corpo tirar aquela que tava aqui, mas não tava. Porque 2 meses é muita É coisa. muita coisa. Eu foram 3 semanas do fato de não ter mais batimento. Eu ouvi o batimento, tava tudo normal, eu tive um sangramento, fui fazer outro ultrassom, e aí não tinha mais batimento. E foi quando eu perguntei pro médico, quando que volta a bater? Tipo, né? E eu, não, acho que tu não tá entendendo, e vamos junto. E aí eu esperei. Só que assim, pra mim, foi uma sensação... Tava comigo, mas não tava mais. Foi essa sensação que eu tive. Tava aqui, mas não tava. Mas Porque assim... você não pode viver aqui. Eu não posso criar esperança e um amor, porque eu sabia que ia embora. Então eu ficava assim, tentava ser o mais fria possível. Eu não tenho como amar, né? Claro, veio aquela sensação, nós fomos felizes, né? Comemoramos, né? E o meu marido. Mas, devido à falta de batimento, a gente não podia mais se apegar. Então foi uma coisa estranha, uma dor, um sentimento de frieza, porque eu falei, gente, não tem muito o que fazer. Então eu tentei não me apegar, porque eu sabia que ia ser pior. E aí eu ia abortar, não tem jeito. Né? E aí, do dia do aborto, né, voltando ao hospital, o médico falou, ou vai ser retirado o útero, ou vão fazer a curetagem. E apaguei. Quando eu acordei, primeira pergunta para a enfermeira, vocês tiraram meu útero? Ela, não, você foi feita a curetagem. E na hora eu senti que tinha parado de sangrar. Gente, a gente nunca viu coisa igual, era muito. Umas coisas assim saindo. E aí a enfermeira falou, não, você está em observação para ver se esse sangramento, ele foi contido. E eu senti que foi contido ali. Falei, meu útero tá aqui. Fiz minhas orações, se Deus quiser, eu posso tentar engravidar novamente. Uma vez nesse momento de dor, o que tu queria saber é se você poderia Ser mãe, de novo, óbvio. Óbvio. Queria que tirasse aquela dor horrorosa que não aguentava mais, que tava passando muito mal, mas eu não queria que tirasse meu útero, porque eu queria ser mãe, era um sonho ser mãe, né? E fiquei 2 dias internada, cheguei a tomar bolsa de sangue devido à quantidade de 2 bolsas de sangue, a quantidade de sangue que eu perdi, e me deu anemia, né? Porque quando Foi muito sério, né? Foi muito sério, foi muito grave, né? Além de eu correr o risco, que eu quase morri, né? Minha pressão sanguínea estava lá embaixo, eu corri o risco de ainda perder o útero, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou, falou, não, essa menina vai ser mãe. Saí de lá, depois de alguns dias de internação, me recuperei, voltei, só que criou um trauma na minha vida, que eu falei com meu marido, eu não quero engravidar agora. Eu preciso de um tempo. Fiquei tão assustada com tudo que aconteceu que eu falei, não é agora, não é a hora. Você sabe que isso também a gente se identifica, porque quando eu contei para minhas amigas que eu tinha perdido, a quantidade de amigas que me disseram, eu passei por isso. Eu falei, Sim. como? Eu te conheço há 15 anos, 10 anos, você nunca falou. Porque não é um assunto, é um tabu. É uma dor de silêncio. É uma dor silenciosa. O luto na maternidade precisa se falar, porque a gente tá junto. E você falando que você passou, eu não passei por um trauma tão grande de gestação, mas eu lembro daquela dor intensa. Eu tive mais dor expelindo a Maria do que o parto do Beni, porque eu não tive o parto normal, né, do Beni. Foi uma cesárea, mas eu entrei em uma leve trabalho de parto, mas do corpo contraindo e saindo aquele coágulo, e aí você olha para aquele coágulo e diz, será que é? Eu não sei se você passou por isso, mas será que é meu bebê? Será que era um bebê? Tá será saindo, que né? tá saindo? Já saiu? Será que já saiu tudo? E aí vem de novo aquela dor. Mas aí daí depois você dizendo assim, eu não quero mais engravidar, e aí muitas amigas minhas, eu nunca mais engravidei depois que eu perdi. Amigas que não são mães, que gostariam de ser, porque nunca superaram isso. E foi meu primeiro pensamento, assim, eu não quero mais tentar. Porque eu não posso por isso de pensar, eu novo. não tenho forças pra pensar.
Foi o que aconteceu comigo. Falei, eu não quero. Porque se você sente essa dor e você tem o bebê, você tem a recompensa. Se você tem essa dor e você não tem o bebê, pode ser traumático. E no meu caso foi muito traumático. Dani, você chegou a falar para outras pessoas que você... Eu lembro que na época, eu não fiquei sabendo, né? Eu era amiga, somos amigas, mas eu fiquei sabendo de tudo depois que aconteceu, né? Eu lembro que vocês não falaram da gestação para ninguém. Então, assim, com relação a isso, como foi para vocês? Vocês não tiveram que lidar com esse tipo de explicação? Como foi a questão social, familiar com relação a isso? Logo que eu soube da gravidez, só minha mãe e meu pai, assim, bem próximo que sabia. E como 7 semanas tinha parado o batimento, a gente falou, para que a gente vai falar de um serzinho que não tá aqui e não tem necessidade? Então nós guardamos pra gente. A gente não quis compartilhar, a gente não quis falar. E tanto com esse processo no hospital, eu também não quis falar com ninguém. Porque foi tão traumático que eu falei, eu não preciso falar disso para as pessoas. Hoje eu falo tranquilamente, vim aqui contar. Porque eu acho que isso que eu passei, outras mulheres podem estar passando. E eu posso, de alguma maneira, ajudar, um incentivo, enfim. A esperança. Porque assim, é traumático? É. Mas aí tem todo um processo pós-traumático que eu busquei para que hoje eu sou realizada como mãe, né? Tem um outro processo, eu fiquei 1 ano sem querer engravidar. Isso a gente tava nesse ponto, assim, como é que foi pra ti? Tipo, não, agora não é o momento. Eu também passei por isso, eu vejo que outras amigas que tiveram um aborto espontâneo também, não, eu não quero mais, mas a gente precisa se reerguer. E como foi pra ti se reerguer? Em que momento tu disse, bom, nesse momento eu não quero, mas em que momento você, vamos tentar de novo. A idade. Porque chega uma hora que a mulher, se ela perdeu o tempo, pode dificultar. E aí, eu tava com 35 quando aconteceu isso, fiquei com 36 o ano inteiro, fiz 37 sem querer. Com 37, meu esposo veio me perguntar, falando, Dani, vamos tentar de novo? Foi quando eu realmente quis buscar novamente a tentativa, né, de engravidar, fiz todos os exames, fui atrás e ficamos 1 ano neste processo. E esse 1 ano não vinha mais, como foi da primeira vez em 2 meses, né? Primeira não, ficou 1 ano, a gente ficou 1 ano tentando, fizemos todos os exames. Olha, potencialmente, você estava traumatizada e você tinha o quê? Um desejo bloqueado. Exatamente. Então, nessa tentativa de 1 ano, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Será que realmente, eu já estava com 38, será que tem alguma coisa errada? É a idade? Porque os exames estavam dando normal, tudo normal, né? E eu falei, preciso buscar outras alternativas para, sei lá, você vai tentando de tudo, né? Eu tentei reiki, eu fiz barra de axis, que eu acho que isso realmente fez total diferença, desbloqueou todos os traumas. Não sei se alguém já ouviu falar de barra de axis. Você faz a limpeza de traumas que você teve, né, infância, com dinheiro, com relacionamento. No meu caso, foi com a gravidez, que foi muito séria. Então, esse desbloqueio, eu acho que foi muito importante. Eu fiz acupuntura, tudo que falavam para fazer, eu fiz. Porque realmente eu queria engravidar. Tava bloqueado, Tava né? bloqueado. E assim, nos meus atendimentos, Dani, eu uso bastante barra de axis também. E eu falo que é um desbloqueio silencioso, né? Que te ajuda, esses pontos que você foi tocando, vai te ajudando a desbloquear, vai te auxiliando nesses traumas que estão silenciosos aí dentro de você. Que você nem sabe. Isso, exatamente. Às vezes você fez o quê? O que a sua mente fez para ela conseguir seguir adiante depois de tudo que você passou? Fez uma varredura pro inconsciente e falou, deixa ali guardado debaixo do tapete, porque senão eu vou sofrer com isso, né? E aí quando você fala assim, eu quero engravidar de novo, o seu inconsciente, alerta vermelho, tem algo aqui que tá bloqueado. E aí com todos esses processos que você passou, essa permissão que você se deu também, eu acho muito importante isso, né? Você se deu uma permissão e para você seguir nessa resiliência, você não ficou numa passividade, você foi ativa, você falou, peraí, existe algo aqui em mim que tá bloqueando, porque da outra vez eu engravidei em 2 meses, dessa vez tá demorando 1 ano, então você buscou ativamente algo e que a gente vê o quanto a mente é poderosa. E aí, demorou 1 ano, e aí foi 1 ano que demorou, continua a história. Vamos lá, te interrompi para falar um pouquinho desse processo. E nesse 1 ano que a gente foi, a gente foi tentando,
Eu procurei essas alternativas e aí um dia, meu pai é espiritualizado, né? Ele falou assim pra mim, eu recebi uma mensagem que o seu maior desejo hoje, que ele sabia que o maior desejo era ser mãe, ele vai estar por vir. Aí eu brinquei com ele, você vai ser vovô. Aí ele deu risada, ficou quieto. E juro, gente, foi um pouquinho depois, um mês depois, eu fiz o teste. É aí que aconteceu. Nesse processo, eu procurei uma médica. Não, mentira, essa é outra. Eu engravidei, né? Porque eu tive 3 gestações. Agora eu vou contar a segunda. Contei a primeira e a segunda. Eu engravidei. E falei pro meu marido, eu tô grávida, eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. Depois desse 1 ano. Depois desse 1 ano. Tá. Depois de todo esse processo espiritual e físico que você se propôs a fazer pra engravidar de novo. Engravidei. Só que quando eu fui fazer o ultrassom, no ultrassom, eles constataram que fez o saquinho gestacional e não formou o embrião. Uau. E na hora eu falei, como assim? Como que chama? É uma anembrionária. Uma gestação anembrionária. Quando forma o saquinho, o beta dá positivo, né? Mas ele não tem o embrião. Então, sim, não tinha como ir pra frente. Não tem. Qual que era a minha saída? Fazer novamente a curetagem. Uau! Respira fundo, olha para meu marido e pergunto, por que isso está acontecendo com a gente? Por que de novo? Eu vou ter que passar por aquilo novamente? Ai, meu Deus. Parece que reafirmou aquele trauma, né? E você fala assim, não acredito, eu tô 2 passando de vezes? novo por isso. Não, vou ter que ir lá no hospital, vou ter que... Ai, olha, gente, eu chorava. Falava, não é possível. Não entendi, eu questionava Deus, sei lá. O que eu fiz de errado? Não passou isso? Passou. O que eu fiz? O que eu tô fazendo de errado? Será que é alguma coisa do passado? Sei lá, veio tanta coisa na nossa cabeça que eu falei, não, de novo, respira fundo e vai. Aí marca o hospital, mas foi tranquilo dessa vez, no sentido de não tão traumático quanto a primeira, que eu fiz. Eu acho que também o primeiro foi tão traumático, né, Dani? Que eu acho que nem se compara. Se você for comparar, você vai falar que foi tranquilo, mas na verdade você passou por um outro processo de curetagem. Processo de curetagem, de luto. De luto, exatamente. E a pergunta que você fez anteriormente, como foi seu sentimento? Fiquei fria, falei, não vou criar nada, porque é a segunda vez. Eu me sentia fria assim por dentro, mas não é possível. Enfim, fazia N perguntas, me questionava muito, mas vamos lá, vamos fazer a curetagem. Fiz a curetagem e saí de lá. Falei, olha, sei lá, né, o que Deus quer da gente. Mas enfim, esperei passar um pouco, isso que eu tinha 38 anos. Aí com 38, final de 38, eu descobri que minha mãe estava com câncer. Foi uns processos muito longos, assim, muito intenso. E aí, a gente na luta da mamãe, né, pra ela ficar aqui, né, foi um câncer muito agressivo, muito rápido. E eu falava, mãe, já você vai ser vovó, vamos ficar aqui com a gente. Eu falei, amor, vamos fazer a FIV, a gente não pode perder tempo. Acho que eu entrei com 39 anos, é agora, e eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe. Fizemos todos os exames, tudo normal dos 2, vamos fazer a FIV. Aí, em maio de 2019, mamãe veio a falecer do câncer, e aí eu não entendia, né? Falei, meu Deus, quantas provas, né? Quantas perdas a gente vai precisar passar, você vai, né? Isso, a palavra, perdas, né? Uhum. Aí, isso em maio. Aí foi quando meu pai, voltando àquela história, meu pai falou, ele recebeu um comunicado e falou, filha, você vai se realizar, né? Você tá pra ver. Aí eu brinquei com ele, vai ser vovô, enfim. Em agosto, final de agosto, início de setembro, eu fiz o teste de farmácia. Quando eu ia começar as injeções dos hormônios para poder colher os óvulos, né? E fazer a fertilização, né? Atrasou.
Aí minha médica falou, vai lá, vem aqui e faz o beta-HCG. Fui na hora, peguei o pedido, fui, não contei nem pro meu marido. Essa é a 3ª gestação. Colhi e fiquei quieta, porque depois de 2, eu falei, vou ficar quieta, eu vou nem dar esperança pro marido de novo, né? Fiquei quietinha, fiz, saiu, não falei nada pra ele e deu positivo. Eu pensei, meu Deus, e agora? Mais uma? O que me espera dessa vez, né? E juro que você acaba pensando, são tantas coisas que você passa que você fica receosa. Eu falei, vou ficar quieta. Aí esperei mais alguns dias. Falei, eu preciso fazer uma surpresa pro meu marido. Fui lá numa loja, comprei um balãozinho escrito você vai ser papai. Chamei ele pra almoçar. Amor, vamos almoçar. Aí no dia meu marido falou assim, eu tenho uma reunião importante, não posso desmarcar. Eu tive que engolir, ficar quieta. Guardei o presentinho no armário. Falei, mas amanhã você tem que almoçar comigo. Se vira. E eu dormindo, querendo contar, dormindo. Eu vou ficar quieta aqui. Consegui engolir. Não contei nada. Segura. Levei ele pra almoçar. Aí quando ele tira a sacolinha assim, ó. E aí ele vê, você vai ser papai. Ele nem acreditou. E aí eu tive todo o acompanhamento dessa médica que faria a FIV. No final eu fiquei com ela, porque ela ia fazer FIV. Enfim, acabei ficando com ela. A gente fez todo o acompanhamento gestacional, fizemos ultrassom, tava tudo certinho, tava o embrião dentro do saquinho, os batimentos estavam indo. Só que era assim, a cada exame... Era assim, agora? Dá um negócio. Cada exame vai bater? E agora? E é uma angústia, isso eu ia te perguntar. Porque assim, quando eu descobri que tava... Porque esse aqui é um podcast da Mãe Conta, então como eu me identifico muito com a história da perda, do luto, quando eu tava grávida do Ben, a gente perdeu o irmão do meu marido, foi também doloroso, foi muito difícil se despedir, aí veio o Ben lindo, maravilhoso, aí veio a perda da Maria, e aí começa assim, nossa, quantas perdas. Mas o luto também faz parte da vida e faz a gente evoluir. Sim. Só que quando quando eu engravidei e botei o beta, aí a doida aqui, olha só a nossa mente. O que eu fiz? Eu fiz o teste de farmácia, deu positivo. Eu fui lá, fiz um beta, por conta própria. E no dia seguinte, 48 horas depois, eu fiz outro beta, porque eu sabia que tinha que dobrar o número, e não dobrou. Falei, pronto. Perdi de novo. Não é pra ser, não vou ser mãe. Porque até consegui marcar com a obstetra. Aí no mesmo dia eu fui para uma endócrina, no dia que saiu o segundo beta, que eu tava assim, arrasada, não cresceu, o que vai ser e tal, contei pro suposições suas ali. Sim, as nossas crenças, as nossas... E aí a endócrina, eu lembro que ela falou assim, você vai agora fazer um ultrassom. Quando eu cheguei no ultrassom, eu já sabia na minha cabeça que não tinha mais batimento. E aí o médico falou, não, tu tá gravidíssima, em vez de 4, o beta não dobrou porque tu não tá de 4 semanas, tu tá de 9, entendeu? Já tinha passado a fase que eu perdi a Maria, já tava ali. Só que todos os exames até agora, em 30 semanas, não tem um que eu não... Só me diz que tem coração batendo? A mesma coisa. Tá batendo? Calma. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não importa se não tem alguma parte. Depois a gente... Mas pensa nisso. Tem um coração batendo, tá se desenvolvendo. Depois a gente vê, tem medicina, né? Ele vai ser amado como ele vier. Mas tá batendo o coração? Você também passou por isso? É exatamente essa sensação. A cada ultrassom, você pensa, ai meu Deus, vai vingar? Vai dar certo? O que pode acontecer? E tentando sempre ser positivo o tempo inteiro, né? E olha que louco, eu demorei para criar aquele amor, porque como eu tive duas perdas, que eu fiquei assim, até quando, né? Olha que louco, e aí depois, eu tentava até evitar de ver essas mãezinhas que tinham até 9 meses e depois perdia, porque eu ficava pensando, imagina, será que? Porque você acaba pensando, né? Então eu tentava não ver, tentava não atrair essa energia negativa pra mim, porque eu falei, gente, eu por mais quero ser mãe, e eu fazia minhas orações, eu agradecia, tentava mandar uma energia, sempre fazia minha meditação para agradecer, pra dar tudo certo. E graças a Deus, gente, olha... Gente, se eu não passei por nenhuma
uma perda. Não Mas, fiz. Dani, E eu já ficava com medo no ultrassom. Mas assim, normal. eu contei essa segunda gestação, com quantas semanas você contou para as pessoas? Eu contei com 20. Ai, demorei. Foi mais ou menos isso, 17, 18. Porque eu falei pro meu marido, eu falei, pra que a gente vai contar? Vamos ficar quietinho, não vamos falar nada. Viu como as histórias se cruzam, os sentimentos? Cruza, porque pra que você vai divulgar, né? Até a história de você fazer e tem que crescer. Eu fiz o primeiro, ai, tem que crescer. Olha, o segundo cresceu, ai, tá crescendo. É muito louco, né? Porque a gente fica nesse sentimento, né? Enfim, eu demorei pra contar. Mas eu achei, uma parte que você contou da história, achei interessante. Porque você falou que teve a primeira gestação, a segunda gestação, e a terceira gestação você preparou um presente pra informar o teu marido. Só que as outras duas não. Por quê? Porque a primeira estava no lugar errado, sabia que não ia pra frente, foi uma ectópica cervical, nunca iria pra frente. A segunda não tinha o embrião, e essa... Não, mas peraí, vamos voltar um pouco. Quando tu descobriu Quando que você tava, descobriu, porque você chegou a fazer o ultrassom da primeira e da segunda gestação antes do teu esposo ficar sabendo? Daí tu não fez surpresa. Eu achei curioso, porque na primeira e na segunda gestação não rolou essa surpresa pro teu marido. E na terceira que E aí na veio terceira que Eu de não fato sei veio... explicar, gente. Olha que Não, mas loucura. não é espiritual, não é movimento, não Eu é não sei energia, explicar. né? Na verdade... Sentimento, parece, né? Parecia Ela que no falou- fundo eu sabia, não sei. Aí eu vi esse recado que meu pai falou. Eu não sei, gente, eu não sei explicar. Que eu sei que tava tudo bonitinho ali. Ele tava no útero, tinha o saquinho, tinha o embrião, tava tendo batimento. Tô grávida, né? Vou fazer uma surpresa pra ele, porque eu tinha constatado tudo isso. Nas outras não estavam, né? Uma tava no colo do útero, outra não tinha embrião. Então pra mim essa Tava linda. tava colocando toda a minha energia que, né? Deu certo já, né? E por isso que eu quis fazer essa surpresa. Na verdade, acho que eu nem pensei. Foi Isso, é isso Mas que eu como quis o trazer. universo Eu constrói nem pensei. também. Já foi ali, né, construindo, levando essa energia ali pro teu estado. E aí, mais uma pergunta, Dani. Você passou por 2 perdas. Você passou por 3 gestações. Independente do tempo que ela durou. Você se sente mãe de 3? Eu sinto mãe de 3. Na verdade é assim, ó. O que eu sinto? Eu sinto que essas duas vieram para eu aprender alguma coisa, para me fortalecer pro que veio para mim. Claro, quando a gente gera, né, independente de ser 2 e veio uma, enfim, de 3 e veio 1, a gente se preparou para isso, psicologicamente, o nosso corpo. E eu tenho a gratidão deles terem vindo, né? Então, assim, sim, respondendo a sua pergunta, eu acredito sim que eu gerei, independente do tempo, independente de tudo que eu passei, para hoje ser mãe desse menino de luz que é o meu filho. O meu filho, ele é a coisa mais linda. Ele veio em formato de menina, mas ele é o Buda, talvez. Mas eu acho que tudo ajudou. Tá? A busca espiritual ajudou a ser, acho que esse menino calmo. Sei lá, gente, ele é diferente. Ele é lindo. Educadíssimo. Eu sou mãe. Mas isso dessa questão de ser mãe de 3, as pessoas também, quando alguém me pergunta, essa segunda gestação? Não, minha terceira, eu tenho a Maria no céu. E eu tenho uma filha no céu. E aí as pessoas, desculpa. Eu fico receosa, né? E eu acho engraçado porque quando a gente bem. fala que você tem a Maria no céu, mas foi com quantos anos? Às vezes vem uma pergunta, e não, gente, foi uma perda na gestação. Mas é importante a gente inserir porque faz parte da nossa história. Porque independente de qualquer semana, quando tu descobre ele dá o positivo, você é mãe. Sim. Né? Total. Então, assim, as pessoas se assustam. Quando você conta ou você diz assim, o Lucas é meu terceiro filho, eu perdi 2. Mas eu evito falar, viu? Porque eu não gosto de ficar contando, mas por quê? Então, assim, eu evito falar. Mas, assim, quem é mais próximo sabe, eu conto. Uhum. É a minha terceira gestação e veio o Lucas. Mas pra quem não é muito íntimo, sei lá, às vezes Mas sabia que eu acredito que isso também é um tabu nosso? Talvez de uma sociedade toda, porque eu acredito que
que muitas vezes a gente não fala exatamente porque o que a pessoa do outro lado tá preparada pra ouvir, né? É o que você falou. Às vezes ela vai querer explicação e você não quer dar explicação. E a pessoa ela não fica satisfeita só com a questão que você é mãe de 3, né? 2 não estão aqui, mas passaram por você e te trouxeram muito aprendizado, assim como o Lucas traz todos os dias. E evolução, viu? E evolução, exatamente. Por algum momento, por algum motivo, eles tiveram que vir aqui no teu núcleo familiar, né? E te trouxe esses aprendizados, essa evolução. Então faz parte da tua história, assim como a Lê falou, assim como a Maria faz parte da história de vocês, né? Mas as pessoas do outro lado, elas não estão preparadas. Quando a gente falou aqui em silêncio, né? Em dor no silêncio, e esse tabu é exatamente isso, sabe, Dani? A Dani se sente receosa de falar exatamente porque a gente não sabe o que vai vir do outro lado. Você vai comunicar que é mãe de 3, mas que 2 estão no céu? A pessoa do outro lado muitas vezes não respeita. E ela já vem, mas por quê? Como se não fosse um luto. Agora, por exemplo, se você fala assim, a minha mãe faleceu. Ai, sinto muito. A pessoa não fica falando, nossa, mas por que a sua mãe faleceu? Eu acho que tem um respeito a mais. E é isso que a gente quer trazer aqui pro Mãe Conta. Pra gente começar a trazer essa sensibilidade de que a mulher, ela perdeu com 1, 2, 3, 9 semanas, 9 meses. Tem uma amiga minha que perdeu 2 meninas com 9 meses. E aí, né? 2 gestações, não gêmeas. Por eclâmpsia. E aí, as 2 meninas com 9 meses. E aí esses comentários... tem um menino hoje de quase 20 anos. Mas é isso, o luto, ele é muito tabu, principalmente na maternidade. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para isso como um ciclo que precisa ter começo, meio e fim e ser respeitado. Então, quando você fala para alguém, eu perdi... Se a pessoa, às vezes a gente escuta assim, mas quem sabe, eu escutei quando eu perdi, de pessoas muito próximas da família. Mas quem sabe não era pra vir com saúde ou algum problema. Gente, não é frase que se fala. Isso que eu falar, comentário desnecessário. Quando você não sabe falar, você fala assim, sinto muito, conta comigo. Exato. Não precisa ficar remendando, dizendo assim, mas pelo menos não veio com problema. Eu ouvi, gente, pelo amor um comentário do tipo, né? Ainda bem que foi com 10 semanas. Imagina se fosse com 9 meses. E aí, quem perde com 9 meses, eu já escutei pessoas falando assim, mas pelo menos você não pegou no colo, pelo menos você... Gente, não existe. Então aqui, é essa consciência que a gente quer plantar no coração de vocês. Não existe tempo. A partir do momento que veio o positivo, aquela mulher se tornou mãe. E a partir do momento que ela se tornou mãe, o sentimento floresceu. E o luto vai acontecer. E a dor vai acontecer. Então, não somos nós que vamos julgar o tamanho da dor dessa mulher. Se ela tá sofrendo ou se ela não tá sofrendo. A gente simplesmente acolhe essa mulher. Para que a gente comece a construir uma sociedade que essa mãe se sinta à vontade para falar das dores dela. Assim como a Dani falou, eu não tenho vontade de falar. Mas porque a sociedade não tá preparada para ouvir. Posso ler um comentário? Eu tenho um Reels na carona da Ali. Quando eu falei do luto, é preciso falar sobre luto. Tem uma menina que postou, é preciso falar sobre essa dor e sobre nossos filhos que partiram, independente da idade gestacional e de quanto tempo ficaram conosco neste plano. Essa dor é muito silenciosa e invisível para a sociedade e só realmente entende quem já passou por isso. Vai fazer quase 6 meses da partida da minha filha, que ficou comigo por 39 semanas e 12 horas após nascer na UTI. Nunca irão existir palavras para descrever tanta dor, tanto vazio, tanta saudade e ao mesmo tempo tanto amor. Eu não sei quando verei algum sentido na vida novamente, quando irei viver novamente, mas continuo seguindo da forma que eu consigo no momento. Por ela, pelo meu marido e pelos meus pais, no aguardo e na esperança do nosso reencontro por toda a eternidade. Então, assim... Até arrepia. Claro, muito, porque quando eu postei no Reels, foram vários comentários, aconteceu comigo. E como eu queria abraçar essa mãe, apenas essa amiga mãe, e assim como todas as outras. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é
Se tem uma perda gestacional, a gente precisa simplesmente olhar com amor, porque aquela mãe, se foi com 4 semanas ou 40, ela foi mãe. E aquela mulher, ela precisa se reerguer, porque a vida continua. Sim. Ô Dani, e você teve um processo de luto? Você sente que você passou por esse processo de luto? Ou como foi esse processo? Assim, você falou que, né, no primeiro você passou por todos esses tratamentos espirituais, fez a barra de Axis, então no primeiro Mas você sentiu esse processo de luto tanto na primeira como na segunda? Como foi pra você? Sim, senti. Mas eu, como eu falei, tentava ser o mais, como se dizer assim, mais fria possível. Mas você sente a perda, não tem porque você deseja, você quer. Não tem como você não sentir o luto. Eu tentava só na minha cabeça não ficar vivendo o luto por muito tempo, e até isso não faz mal, né? Até quando minha mãe faleceu, eu tentava sempre imaginar ela bem, em outro plano, e que a gente vai se encontrar, enfim, para não ficar vivendo esse luto. Eu não sou muito de ficar vivendo luto. E é isso, mas toda perda existe sim um luto. A não ser aquelas pessoas frias que não sentem nada no coração, mas é impossível, você tem sim. E o apoio da família, que nem essa minha amiga que escreveu. Tipo, tô aqui, continuo seguindo pelo meu marido, pela minha família. Nessa transição das duas perdas pro positivo, pra chegada do Lucas, o apoio da família, das pessoas mais próximas, do teu marido, como que foi, assim? Porque ele também sentiu um luto. Ele sentiu. Ele também sentiu que ele ia ser pai e de repente não era mais pai. Continua sendo, mas sem o bebê nos braços, né? Ele foi o principal apoiador, né? Ele estava ali o tempo inteiro do meu lado, me apoiando em todas as decisões, sempre me respeitou, que eu acho que é o mais importante, ter um companheiro que te respeite, que aceite as suas decisões, independente de qualquer coisa, porque quem passa por tudo isso é a mulher, então a gente precisa ter sempre alguém do seu lado que te apoie, que te acolhe, que te dê colo. Eu acho que isso é o mais importante. E dentro desse processo todo que você passou, né, quando você conta pra alguém, ou quando você na época contou, você já ouviu algum tipo de comentário desses que a gente falou? Ainda bem que não vingou, ainda bem que não foi pra frente. Você chegou a ter esse desconforto? Não, que eu me lembre não. Porque na verdade eu não contei pra muita gente. Na minha segunda gestação, Não contei. eu já tinha contado pra várias pessoas. Inclusive, enfim, mas tanto eu e meu marido, a gente se resguardou. Nós decidimos ser nós. A gente não queria expor ao mundo. Eu tava olhando aqui o nosso cronograma de perguntas, é justamente isso, tipo, também dessa questão que nem você falou, do apoio, né? Ele tá junto, vivendo essa perda, mas também se reerguendo até acreditar, né? Isso é fundamental para quem passa. Tem uma amiga minha que ela não contou pro marido que perdeu o bebê. Uau! Como ela conseguiu sozinha, né? Sozinha aguentar tudo isso. E eu falei, como você é forte? Ela falou, não sou, porque eu sou... Eu falei, não, eu nem contei pro meu marido. Porque... E eu disse, pra quem você contou? Eu falei, tô contando agora. Ela falou, tô contando agora pra ti. Isso faz 10 anos. Imagina quanto tempo de dor nesse coração. E o quanto precisa, né, esse apoio de quem tá ali do teu lado. Porque é fundamental até pra te seguir, né? Dani, muito bom. Sua história, ela é linda. E assim, parabéns por acreditar e continuar acreditando nos sonhos, porque é isso que a gente queria trazer para hoje, assim. Esse ciclo da perda, ele faz parte da vida. Sim. Né? Antes da gente encerrar com a Dani, eu queria agradecer a Casa Mora, que tá aqui nos cedendo esse espaço lindíssimo para gravação. Então, na descrição, se você ainda não conhece a Casa Mora, tá na descrição aqui em Indaiatuba. É uma casa que tem muitas assistências para gestantes, para mulheres, para crianças, como inclusive psicológica para quem passa talvez por uma perda. Profissionais incríveis. Então, por favor, segue eles no Instagram, entra lá, comenta, porque é legal eles estarem nos apoiando nesse projeto, cedendo esse espaço lindíssimo de acolhimento
que era isso que a gente quer, que é isso que a gente quer trazer na Mãe Conta. Acolhimento para mulheres que passam por situações reais da vida, né? Assim como o luto. Exatamente. Esse espaço vale ser visitado, né? Vale. É um charme, inclusive. Dani, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria 2 coisas da Dani agora. Você deixar uma mensagem de mãe para essas mães que estão ali nessa dor, nesse silêncio. Muitas podem estar sozinhas, sem coragem de compartilhar. Outras, talvez sem esperança de continuar com essa caminhada da maternidade, né? E você buscou e você chegou até o Lucas. Você teve essa resiliência, você entendeu e ressignificou muitas dores que passaram na sua vida, na tua história. Então, qual a mensagem que você gostaria de deixar para elas? E depois, a gente sempre encerra o podcast com uma história da maternidade. Peguei ela de surpresa, hein? Os outros convidados, às vezes, eu falava antes, mas pra ela eu não falei. Com uma história engraçada da maternidade, ou com uma história que lá atrás não foi engraçado, mas hoje você olha e fala assim, nossa, olha o que eu passei. Ou uma história até curiosa mesmo. Então vai pensando essa história enquanto você passa esse recado para as mães, para os pais que estão ali nos escutando e que muitas vezes estão nessa dor silenciosa, nessa falta de esperança, enfim. O que eu quero dizer, assim, existe em tudo um porquê na nossa vida, né? Eu acredito muito nisso e nada é por acaso. Seja resiliente, né? Como a Carol falou, e acredite, tenha fé, busque, porque a maior bênção da minha vida, juro, minha vida se transformou depois que eu tive o Lucas. Eu sou tão grata, mas tão grata a Deus, por eu não ter perdido meu útero, por ter passado por tudo que eu passei, por ter essa bênção de menino, que minha vida se transformou positivamente em todos os sentidos. Hoje eu sou uma mulher diferente, eu despertei espiritualmente. Não desistam, gente, não desistam. Que seja uma que não deu, que seja 2 que não deu, vai atrás, tenta outros recursos, busque alternativas espirituais, terapia, porque o seu sonho vai se realizar. E a gratidão, ela vai vir porque ela é transformadora na nossa vida. Uau, gratidão. Muito bom. Agora uma história... Gratidão você por ter vindo aqui e compartilhado a sua história, conectado a tua dor com dor de mães que estão nos ouvindo. Então, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube não passou por isso, mas conhece alguém que passou, encaminhe esse episódio para ela. Porque é nessa rede de apoio de uma mãe apoiando e ajudando a outra nos desafios da maternidade, mas também nas dores do luto, é que a gente vai seguir evoluindo, né? Então, muito obrigada por estar e aceitar compartilhar a tua história com a gente. Imagina, de nada. Agora eu tô tentando lembrar de uma história engraçada. Sei lá. Na verdade, não sei. Não sabe? Assim, alguma que passou com o Lucas quando ele chegou da maternidade, que foi um grande desafio para você e pro seu marido. Alguma coisa nova que aconteceu ali que você fala, nossa... Algum perrengue, talvez? Não lembro. Não sei. Essa é a mãe contando. Vou ficar devendo. Corta. Tudo bem. Gente, isso acontece. É isso aí. Porque a gente pega de surpresa o convidado, entendeu? Porque a Nora não vem. Porque às vezes pode até ter tido. Mas tivesse falado. Mas eu não tô vindo aqui na Vamos fazer o seguinte. Nesse episódio, segue a gente. Segue a página. A gente vai deixar a página da Dani aqui também. Aqui na descrição do Spotify, do YouTube. Na Carona da Ali, Maternidade Transforma, @mãeconta, e a gente vai ficar uma lição de casa pra Dani, ela vai pensar ali com os botõezinhos dela, e ela faz um story, um reels, um vídeo, e a gente posta lá, pra vocês saberem qual é a história engraçada da maternidade da Dani. Combinado? Combinado. Então fechou. Gente, obrigada. Compartilha, comenta, segue. E Dani, mais uma vez, obrigada. Gratidão. Porque é importante. Dessa conexão de histórias que esse projeto nasceu. Exato. De 2 mães. E que vai continuar, E que vai continuar. E a gente conta com vocês também pra essa... E importante, o formulário tá aqui. Então, se você também tem uma história pra contar, preencha aqui. E vem contar pra gente.
Estamos te esperando. Até! A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.